Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio do Tributos de Direito Podcast. Como é que você vai, Júlio? Beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Rogério? É um prazer aí a gente fazendo esse projeto aí, mais um episódio para a gente discutir o direito tributário. Pessoal de casa. É isso aí. Mais uma conversa sobre direito tributário, né? Diego Ximenes, nosso convidado. Como é que você vai, Diego? Tudo bem? Tudo bem. Fico feliz aqui. Obrigado pela chance e oportunidade de conversar. Contextualizando quem está nos ouvindo e nos Calma aí, assistindo Rogério, pelo antes YouTube. de você falar alguma coisa, que você está esquecendo de alguma coisa. Eu estou esquecendo realmente. Eu tenho que pedir, né, para as pessoas aqui que estão nos assistindo se inscrever no canal. Tem que pedir também para as pessoas darem um joinha, darem um like. É importante para divulgar. Avisar também que nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Acho que todos os tocadores, né? Os tocadores. No Instagram também. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem um e-mail que é o tributosdireito@gmail.com. Fiz dever de casa, hein, Júlio? Feito, dessa vez a gente não esqueceu, a gente Agora sempre esquece. você me esquece, cara. Tem que só mandar também comentários. Comentário. Poxa, Caramba, gente, cara. Por favor, Tem que comentem. botar o Diego como nosso assessor aqui. Caramba, né? Diego Participar mandou do muito projeto. bem. Diego mandou muito bem. Comentem aqui pra gente, por favor, qualquer dúvida, sugestão, às vezes de uma pauta, né? O nosso objetivo é trazer uma conversa para o direito tributário. Sempre a gente fala, né, que eu sou advogado tributarista, o Júlio é procurador da Fazenda Nacional, mas a gente sempre conversou, né, Júlio? Poxa, Sempre dialogou. vamos criar algum ambiente para que a gente pudesse dialogar, né, com várias pessoas aqui. Então, aqui já vieram professores, já vieram procuradores, advogados, né? E o Diego Ximenes, ele é assessor jurídico da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro. Ele é advogado tributarista, ele é professor de direito tributário e também mestre e doutorando, né, em direito tributário pela UERJ. E a gente queria conversar com você hoje aqui, Diego, sobre um tema que tem tudo a ver também com a sua pesquisa, né? Por que o contribuinte paga tributos? Claro que as pessoas podem se pensar, porque está na lei, né? Se eu não pagar, vou ter uma série de consequências. A Procuradoria vai entrar se não pagar. Né? Exato. Mas conversa com a gente, né? O que te levou para esse lado, para essa pesquisa, que no primeiro momento as pessoas podem perguntar, poxa, mas que pergunta inócua, né? Vazia, não tem o menor sentido, né? Mas da mesma forma que a gente não deve julgar um livro pela capa, a gente não pode julgar um podcast pelo seu título, tem que ouvir para entender qual é ali o conteúdo, né? Então explica para a gente, por favor, por que o contribuinte paga tributos dentro da sua pesquisa? Bom, explicar agora vai ser meio difícil, assim, porque ela está sendo objeto da minha tese e a tese não está terminada bom, assim, o Júlio, que já fez pós-doc, eu não sei o seu caso, se você... Rogério é mestre. Rogério é mestre. Então, Rogério também direito. sabe, e todo mundo sabe que dissertação e tese a gente não termina, a gente abandona, né? Chega um momento, tem uma hora que aquilo ali fez nada. Mas assim... Encerra e chora. Exatamente. Porque sempre, se puder, vai dar para dar uma olhada, vai dar para dar uma revisada e vai achar coisa. Eu mesmo agora, nesse objeto da nossa conversa, eu voltei na minha dissertação de mestrado em 2016 e já vi que tinha coisa ali que dava para ter mexido. Pô, direto. Não tem jeito. Isso Normal. acontece. Normal. Mas a pergunta, por quê? Bom, a resposta inicial poderia ser essa, né? As pessoas pagam porque está na lei. Mas se fosse tão simples assim, talvez mais pessoas pagassem e talvez menos pessoas pagassem. Porque se a gente analisar meramente levando em consideração uma obrigação legal, uma possibilidade de punição, talvez muita gente pague, tendo em vista a possibilidade de recuperação de crédito, por exemplo, das fazendas públicas. Então, é algo a se questionar. Por quê? E aí, bom, a gente vai partir para várias conversas. E foi objeto da minha dissertação, foi o início lá, em 2016, na verdade, 2014, que eu comecei a pensar por que o contribuinte se coloca nessa posição? Por que o contribuinte ele pensa em pagar? Por que o contribuinte chega à decisão de pagar? E naquela época eu fui pela análise comportamental. Agora a gente vai ampliar um pouquinho mais. Mas você foi pela análise comportamental usando questões econômicas? Porque contribui assim, tipo assim, não vou pagar porque o político gasta mal pra caramba meu dinheiro. A gente até falou sobre isso com a Renata Gomes, que esteve aqui no último episódio, mas tem até uma colega, uma amiga minha, a Daniele, que também fala de psicologia comportamental, também foi mestre lá na UERJ. Conheço, sim, até o livro dela. Tu tem, né? Tu conhece ela. A
já combinou com ela também dela vir aqui. Mas assim, você acha, dentro do que você estudou, né, de tudo que você apresentou aí como pesquisa, né, no seu mestrado e tudo mais, né, sua vivência também, o que você acha que conflita esse relacionamento entre contribuinte e fazenda? Assim, primeiro eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. Contextualiza pra galera que está nos assistindo aí. Eu tenho interesse essa questão do econômico comportamental. O que acontece é o seguinte, lá em 2014, 15, quando foi, assim, a gente sabe que ninguém começa a escrever a dissertação, a tese do início, né? Vai assim, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses que a coisa anda mesmo. Então, lá por 2015, estava um boom sobre insights econômicos no direito. O muito famoso foi aquele nudge, né? Que era um empurrãozinho, que estava muito forte ali no direito administrativo. O nudge... do Cass Sunstein. Do Cass Sunstein. Eu até estava aqui no podcast anterior que eu não sabia se a pronúncia era Cass Sunstein, que eu já ouvi falar assim, ou Cass Sunstein. Tem várias pronúncias, né? O que eu dou certeza... Os custos do direito, né? São 2 autores do nudge, né? É o Richard Thaler, aí se é Thaler... Taylor, eu não sei, e o Cass Sunstein, que ele fez o nudge, que aí foi traduzido aqui no Brasil como empurrãozinho. Eu acho que era isso, assim, empurrãozinho. Porque o nudge... O nome do livro é empurrãozinho? Eu acho que tem a nudge. Tradução... Acho que tem nudge na capa também, mas eles botam uma legenda embaixo. Isso. Inclusive, ele foi publicado na época, foi no setor, não foi nem na parte de direito, foi na parte de... aqueles livros de autoajuda. Cara, eu não sabia. Foi essa linha. Inglês, por causa do professor Daniel Sarmento, que ele vivia falando nessa obra. Eu também tenho a versão em inglês. E a ideia do nudge, na realidade, ela é bem simples, assim. A ideia é a seguinte, olha, os seres humanos eles não são racionais como a economia pensa. Por quê? Porque a economia mainstream, né, a economia neoclássica, ela entende o seguinte, o ser humano ele escolhe as suas decisões com base naquilo que vai trazer um maior benefício para ele. O ser humano é uma máquina de raciocínio, ele consegue pensar isso de uma forma perfeita, sem problemas nenhum, ele tem lógica no pensamento, no raciocínio. O nudge, ele já vem com uma ideia de dizer, olha, mais ou menos, tá? O ser humano não é tão assim, tanto que o nome do homem racional é o Homo economicus, né? Pela economia neoclássica. E aí o nudge faz até uma brincadeira, dizendo que tem o Homo economicus e tem o Homer economicus, que seria mais ou menos isso, o Homer no sentido do Homer Simpson. Homer Simpson. Dizendo que o ser humano ele seria mais próximo do Homer Simpson do que do Homo economicus. Cuidado para não ser cancelado. Vai. Porque eu lembro que o William Douglas chamou o espectador do Jornal Nacional muito tempo atrás de Homer Simpson. Padrão Homer Simpson. E aí ele, na época não tinha cancelamento, mas foi uma comoção, né? Chamando a gente de ignorante e tal. Agora eu tô parafraseando... não foi você, foi o Cass Sunstein. Mas olha como é que é, às vezes ele estava fazendo uma referência... Desculpa ter te interrompido, essa caracterização, né, de um estilo de comportamento. Mas fala. Porque ele cita, assim, quem conhece Simpsons sabe que o Homer, ele não tem uma decisão muito lógica, né? Ele já vendeu a alma pro diabo por rosquinha, ele já hipotecou a casa para fazer festa. Então, assim, doido, né? então é por isso que na realidade que ele é utilizado. E a alegação é de que o homem ele seria mais próximo, o homem no sentido, né, homem e mulher, o ser humano seria mais próximo disso. Por quê? Porque o ser humano ele é recheado de erros cognitivos, comportamentais. E aí nós temos o nudge. Então, isso estava muito famoso no direito, o direito administrativo pegou muito. Por quê? Porque a ideia do nudge era você, voltando, a ideia do nudge era você pegar, conhecer esses erros e facilitar a vida do cidadão. Então, por exemplo, não era, como é a forma normal de se evitar que alguém, pela análise econômica tradicional, neoclássica, como é a forma de você evitar que alguém faça alguma coisa? Aumentando o custo para ela fazer aquilo. Punição, aumentar o preço. Então, se as pessoas não querem, se o governo não quer que as pessoas fumem, o que ela faz? Aumenta o imposto sobre o cigarro. Tipo extrafiscalidade. Extrafiscalidade. Ou então dificulta mesmo, por exemplo, dificulta o acesso... Bota barreiras de ingresso, tipo barreiras alfandegárias. Digamos, hoje em dia cigarro você não consegue comprar em qualquer local, né? Tem
pontos entendi. específicos. Não pode fazer mais publicidade. Não pode né? mais fazer publicidade, a própria... Vem Aquelas fotos, aquelas né? fotos para dissuadir a pessoa de fumar. Entendi. E cerveja também. Então, assim, sei lá, você não vai entrar numa farmácia e vai comprar uma cerveja, eu acho. Tomara. Por Eu enquanto acho. não. Mas tu compra os energéticos ali. Não, então, foi permitido, né? Eu acho que pelo STF, o STJ... Eu sei que eu vi ali, mas... Não, permitiram. Hoje em dia Ah, é permitido. é? Antiga, porque teve uma Foi época briga? teve uma época que foi proibido. Entendi. Não sabia, Proibiram. não. Teve uma por queda isso- de braço, eu sei que tem uma rede de drogarias em Belo Horizonte que foi precursora desse movimento no Brasil, que nos Estados Unidos tem isso, tem aquelas drug stores, né, que é só um balcão no final Os que vende Estados remédio. Unidos é o resto freestyle, né? o resto é loja de conveniência, cara. É verdade. E às vezes que eu fui pra BH, sempre me chamou a atenção, que é ração de cachorro, tudo que você possa imaginar, Tem cara. na farmácia? Tem. E eles só renovavam o alvará ano após ano através de mandado de segurança. Pois Mas é. eu acho que agora realmente ficou irregulado, se eu não me engano, pela... eu acho que chegou até o STF, o STJ. Eu tenho quase certeza que foi no STF e já tem decisão que pode ter essas vendas de bebidas e eu não sei exatamente o teor da decisão, mas hoje em dia pode, essa que é a questão. Mas, então, a forma normal é você proibir, dificultar o acesso. E o nudge, ele é um movimento dizendo assim, olha, talvez não seja necessário você literalmente proibir. Talvez, se você só dificultar um pouco o acesso, no sentido de trazer um pouco mais de dificuldade, mas não ao ponto de impedir a pessoa de ter acesso àquilo, você já faça muita coisa. E aí o nudge é um movimento de desenho de políticas públicas. Exemplo, proibição de sal em cima da mesa. Verdade. Que dia que a gente falou disso? Eu acho que Minas Caramba, eu lembro teve, que ou o- o Espírito Santo. Não, foi uma palestra do Cortella que eu vi ele falando justamente isso, né? Para você não Pra criar diminuir, um hábito, diminuir o acesso. Brincadeira. Você pode restringir, então, o comportamento economicamente, né, do Não sujeito. é é isso? aí que tá. O nudge. Pode falar. Não, depois desculpa. eu- A depois ideia eu do conto. nudge não é restringir, é dificultar um pouco. Então, assim, você só vai tirar o sal de cima da mesa e vai deixar num ponto um pouco mais distante, para fazer o cliente se levantar, pegar o sal. Mas o brasileiro dá um jeito, né? Se vocês procurarem na internet essa questão do sal, tem o caso do... Eu acho que é no Espírito Santo, um bar que é proibido colocar em cima da mesa, então ele deixou pendurado. Caramba, é a cidade fechada, né? A galera diz, olha, se a lei não proíbe, a lei fala sal em cima da mesa. Não fala sal no ar, sal no Exato. vento. Embaixo da mesa, se eu botar aqui. Embaixo da mesa. Cara, que bizarro. Isso é um exemplo. Você que está nos assistindo aí. O Júlio Zé se empolga de cidade encerrar. fechada. Pronto, vamos voltar aqui. Isso não existe. Não, vamos entendeu? aqui a gente... Então, fala da comportamento. Não, pode... O exemplo é esse, o exemplo é exatamente exatamente, esse. esse é o problema da tipicidade fechada, né? Que quando algo... Às vezes é o problema. É que ela Rogério- mais traz soluções que O problemas. Rogério gosta da tipicidade fechada. Né? Tem umas Alberto externalidades. Xavier, ele gosta. Reconheço que traz algumas externalidades Tem que duas podem ser tatuagens, resolvidas sem você simplesmente falar que não existe tipicidade para todos os casos. Tudo, né, meu? Vamos lá. Vamos chamar alguém depois que escreveu atividade fechada, a gente traz aqui. A professora Isabel tem um livro sobre erro e tipo. A gente faz o problema da tipicidade fechada é esse, né? Que da mesma forma, eu acho que o ser humano ele é mais perspicaz de contornar a lei do que cumprir, né? de fazer a lei. Então as fazer. hipóteses de criação sempre vão ser menores do que as ideias do ser humano. Então, e normalmente o fluxo também é bem mais lento, né? Então produzir uma lei, alterar uma lei é bem mais complicado do que colocar o sal, ver se dá certo e... Mas e essa análise econômico-comportamental que você trouxe desse autor, né? Qual é a ligação ali com a questão do contribuinte e o pagamento dos tributos ali? Boa. O que acontece é o seguinte, então, partindo dessa ideia do nudge, que me fez assim pensar, poxa, assim, a coisa não é tão simples, porque me fez chegar a essa conclusão da coisa não é tão simples, porque acontece o seguinte, eu sempre achei, e eu entendo que eu percebi isso depois de estudar também e confirmei essa hipótese, digamos assim, de que o direito tributário ele sempre se pautou muito, assim como o direito penal também, sempre se pautou muito numa ideia de um homem racional. Então, se eu quero fazer com que as pessoas não paguem, não deixem de pagar imposto, o que eu vou fazer? Imposição de uma multa. Quanto maior a multa, menos as pessoas vão deixar de pagar. Essa é a lógica, que é uma lógica
neoclássica, né? As pessoas, elas fazem as coisas por incentivos e desincentivos. Então, se eu quero incentivar, vou facilitar. Se eu quero desincentivar, vou dificultar. Aí que entra a análise comportamental. Análise econômico-comportamental, né? Que em inglês é Behavioral Economics, que é a ideia de que não é verdade isso. As pessoas, elas não são racionais, as pessoas, elas têm... Quer dizer, não são racionais no sentido neoclássico. Do racionalismo lá do René Descartes, né, da Revolução Francesa. É uma ideia do mainstream econômico. É do tipo assim, olha, a pessoa, ela toma a sua decisão plenamente pensada. Então, se eu prefiro água a café e prefiro café a refrigerante, logo, se eu prefiro água mais do que todos esses três, eu vou preferir água a refrigerante. Essa é uma lógica racional. Lógica neoclássica, lógica econômica. E a análise comportamental vem dizendo que não é bem assim. A pessoa pode preferir refrigerante à água e aí complicou toda aquela lógica que é a base... A premissa para construir uma norma, por exemplo. Para construir todo o raciocínio. Então, a premissa, por exemplo, se eu quero que as pessoas paguem impostos, eu vou aumentar a punição. Ok, mas será que isso realmente vai dar esse reflexo que você quer? Será que as pessoas realmente vão parar de evadir ou enfim, de tomar atitudes contrárias à lei por causa disso? Até esse exemplo que você falou do cigarro também é um exemplo bom. Olha, eu quero que as pessoas parem de fumar, então eu vou aumentar o IPI. Cara, isso nunca funcionou. Ninguém para de fumar porque o IPI tá caro. Você acha? Aumenta o contrabando, né? Não, porque a pessoa que tem menos recursos, ela vai usar, vai pegar vai comprar no contrabando, porque porque é um vício. Se o cara quer gift. fumar... Aqui no Rio, né? Aqui no Rio é o gift. Não sei se eu posso falar, mas... Bom, pode. É uma marca contrabandeada que você vê em qualquer... Normalmente ali na entrada do metrô da... Ah, é? Olha, cuidado que a polícia tá vendo. Não, mas eles colocam lá, né? Que caiu do caminhão. Caiu do caminhão, Caiu do caminhão. Tem umas marcas assim de cigarro. Eu não fumo, né? Mas eu vejo assim, às vezes, quando a gente passa aí pelos metrôs da vida, ali as banquinhas... E aí a gente vê isso. Mas é justamente isso. Eu parto de uma lógica... Quer dizer, eu enquanto lei, norma, né, isso que você está explicando, do racional, do racionalismo, olha, se custa R$5, vamos supor, comprar um cigarro, então eu vou aumentar o IPI, ele vai passar a custar 15 e aí vai diminuir o consumo. Mas não é, a pessoa só migra de lugar, né? Ela vai procurar uma coisa mais barata. De repente é um pouco dessa lógica comportamental. A lógica comportamental, ela envolve também isso, mas ela envolve mais ainda, ela envolve o sentido de que as pessoas não conseguem chegar a essas decisões lógicas, racionais. A realidade é isso. Então, matemática, né? Por exemplo, assim, só para explicar, tá? Essa ideia de análise econômico-comportamental pode parecer que eu estou tirando do bolso, assim, alguma coisa, mas a gente está falando de nomes que ganharam Nobel, sabe? Assim, todos são laureados por Nobel. Então, o Richard Thaler, por exemplo, tem Nobel em 2017. Os criadores, entre aspas, sabe? Porque nada se cria, né? Meio que é uma evolução, mas o criador, por exemplo, da racionalidade limitada, que é o início ali da análise econômico-comportamental na economia, o Herbert Simon, ele tem Nobel. O Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, e que também o artigo dele de 12 páginas, que fundou, eu considero, podem discordar, mas que fundou o que a gente chama de análise econômico-comportamental. Mudou o paradigma ali. Mudou o paradigma e ele ganhou um Nobel por um artigo de 12 páginas. Eu quero ler esse artigo agora. Mas essa ideia está no Rápido e Devagar? Tá. Eu tenho o Rápido e Devagar tá lá, tem essa ideia. Tem até os vieses que a gente chama de heurísticas. Ele lançou um outro que eu também adquiri, mas é que eu vou comprando um livro assim... O Júlio é comprador compulsivo. Somos dois. E fica lá na livraria, mas eu fico olhando, mas eu sei todo. Tentar entrar um dia eu vou ler. Tentar entrar lá e pegar eu vai ver aquele buraco, né? Eu vou ver ali que eu sei que sumiu. E o Daniel Kahneman e o Tversky, esqueci agora, Amos Tversky, eles fizeram esse artigo na década de 70, se eu não me engano,
12 páginas, e o Daniel Kahneman ganhou o Nobel por causa desse artigo. Não, explica isso aí. Agora a gente ficou interessado nesse artigo. É, o Rápido e Devagar, né? O nome do artigo? Não. O Rápido e Devagar é o livro... O Rápido e Devagar é meio que o livro... Mais popular, né? Mais popularizando. Porque é um artigo científico de economia de 12 páginas. Então, assim, você imagina a objetividade. O Rápido e Devagar ele já traz a ideia. A Rápido e Devagar traz... Já é mais para o público geral, né? O Rápido e Devagar já traz uma ideia dizendo que tem 2 tipos de raciocínio. Raciocínio rápido 1, raciocínio rápido 2, que aí eu já não sei também a questão da forma como o raciocínio é pensado, se isso é acurado cientificamente ou se é mais uma forma de transpor uma ideia, né? De que, basicamente, as pessoas elas têm 2 tipos de raciocínio. Tem um raciocínio mais rápido, para coisas simples. Por exemplo, você quer comer uma fatia de pizza agora, que está próximo de meio-dia, ou você quer comer uma salada, Talvez você vai escolher a pizza, porque ela é mais prazerosa. Então, é um raciocínio mais rápido. Mas, por exemplo, fazer uma conta, você já teria que usar a forma do raciocínio mais lento, um raciocínio mais pensado. Essa é a ideia que está ali no livro do Daniel Kahneman. Não sei afirmar se da forma como o pensamento é formado na cabeça, ciência, né? se é assim. Na neurociência. Na neurociência, é isso que eu queria me lembrar. A neurociência é assim. Eu não sei falar, mas o best-seller lá está dizendo isso, né? Então... Sendo que ele não é neurocientista. Ele é economista. Agora, economista... eu estou em dúvida se algum dos dois era psicólogo também. Eu estou em dúvida. Pode ser. Mas, então, a ideia toda é assim, é se perguntar por que as pessoas escolhem, já que elas têm essas falhas cognitivas, então, partindo da premissa que elas têm essas falhas cognitivas, no sentido de elas não serem tão acuradas no raciocínio lógico, e o nosso direito tributário ele ser pautado muito no raciocínio lógico, ou seja, as pessoas vão deixar de pagar impostos porque é menos custoso para elas ou mais custoso para elas. Esse raciocínio, pela análise comportamental, ela diz que é errado. E aí ele traz um caminhão aí envolve experimentos, aí envolve escritos sobre se isso é verdade. Ou seja, na prática não adianta a gente dosar, por exemplo, uma multa qualificada de 150% e tudo, porque isso por si só... Não vai desestimular, né? Não vai desestimular. Porque o ser humano... Aí entra... Isso daí quando eu digo não vai, tem experimentos, tá? Aí pode-se falar, mas experimentos... Normalmente experimentos são psicológicos, né? Então, no sentido de... Assim, tem uma capacidade reduzida de você fazer um experimento psicológico. Você não vai fazer com a população inteira. Você vai... Não, é tipo estimativa, né? Pega 1.000 pessoas e vamos testar. Tem vários experimentos, que aí são a possibilidade de serem replicados ou não, tudo isso. Mas existem experimentos no sentido de que, por exemplo, multas muito altas fazem as pessoas, na realidade, não pagar mais. Ao contrário, às vezes até afasta a pessoa de pagar. Porque, se torna muito alta, passa a ser muito vantajoso você não pagar. Entendeu? Claro, já com a imposição. Outros critérios são utilizados. Bom, aí a gente teria 2 formas de análise. Então, uma análise mainstream, porque pela análise mainstream, a mainstream que eu me refiro à neoclássica. Então, pela análise mainstream, a pessoa ela deixaria de pagar porque a multa é muito alta. Outros critérios seriam utilizados para essa decisão. Que aí nós temos um artigo também de outro Nobel neoclássico, que é o Gary Stanley Becker, que ele escreveu sobre a criminalidade. E aí, por que as pessoas delinquiam ou não. E um dos critérios é a imposição da pena, a possibilidade da pena realmente ser reimposta. Então, tudo isso é pelo neoclássico. Mas, pela análise comportamental, já desfigura um pouquinho disso, já diz assim, olha, não é bem assim, as pessoas não pensam assim por diversos aspectos. Por exemplo, desconto hiperbólico. O que é isso? Né? Vamos colocar assim uns termos. Eu já ia fazer essa pergunta, você sabe, Júlio, que é desconto hiperbólico? Não, mas deve ter uma coisa exagerada aí. Deve estar devendo. Tem um hiper aí. Deve ser devedor. A ideia do desconto hiperbólico é o seguinte, economês, né? Desconto hiperbólico é a impossibilidade, já pela análise comportamental, tá? Desconto hiperbólico é a impossibilidade que a pessoa tem de pensar no futuro.
Não sei se vocês já viram uns Nossa, vídeos. não passou nem perto do que eu tava pensando. Não, pode ter passado. Olha só. Tem um vídeo famoso na internet sobre um experimento psicológico. Como é? Colocam as crianças na mesa e aí colocam eu acho que é um marshmallow. É sempre americano, então assim, né? Então, aí faz uma promessa de Não, futuro, colocam um marshmallow em cima da mesa e falam pra criança assim, olha, se eu voltar em meia hora, você não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar 2 marshmallows. Sim. Aí tem criança que segura a mão, tem criança que antes do cara falar já tá comendo. Cara, acho que isso é descrito nesse livro, cara. É possível, é possível. Acho que eu li uma parte. É porque tem no YouTube também. Ele diz exatamente assim, a criança, que uma das crianças é entrevistada, mas por que você não comeu? Eu fiquei pensando em outra coisa. Ela tipo assim, ela esqueceu. Então, o desconto hiperbólico, o que é? Assim, gente, se eu tô te dando um aumento de 100%, né? Passa de 1 para 2, não tem razão para você não aceitar essa troca. Sim, verdade. Você vai ganhar 100% ali, né? Por uma análise lógica, X mais 1 é melhor que X. Então, você vai esperar meia hora, 20 minutos para pegar o X mais 1. Só que aí, essa é a prova de que as pessoas elas não têm esse controle por um desconto hiperbólico, porque é melhor para ela ter esse prazer agora do que daqui a um X tempo. A recompensa está muito próxima ali. Exatamente, do que para X tempo. Aí vamos colocar isso no tributário. Talvez, será que para a decisão do contribuinte de pagar agora ou não pagar agora, ter esse retorno, esse benefício e depois ser penalizado e depois, sabe-se lá quando, ter uma penalidade, talvez um desconto hiperbólico, por causa do desconto hiperbólico, seja melhor ele deixar de pagar agora. É mais vantajoso. Tipo assim, ele faz mas ele não faz um cálculo. Mas é um cálculo racional isso, não é? Então, não é porque racionalmente talvez fosse mais vantajoso ele pagar agora. Digamos assim. Tudo bem, é uma multa lá de 150%. Vamos pensar um pouquinho antes. Digamos que ele tem que pagar R$100 agora. Sim. Se ele não pagar, ele vai pagar R$1.000 daqui a 1 ano. Pô, impossível. Não, é impossível. Pô, processo administrativo fiscal, execução fiscal, daqui a 20 anos, então vamos se ele pegar esse 100 investir na bolsa de valor... Então, mas mesmo assim, pode ser mais prejuízo para ele não pagar agora, ele podia pagar agora 100, do que pagar daqui a 20 anos... Mil não. Vamos aumentar um pouquinho mais. 1 milhão, vai lá. 1 milhão, pronto. Daqui a 20 anos, 1 milhão. Talvez, assim... Talvez seja mais vantajoso. Aí teria que ser matematicamente analisado. Mas talvez seja mais vantajoso para ele pagar agora. Só que ele não consegue. Ele prefere o momentâneo. Ele prefere o prazer imediato, que é não pagar e deixa isso daí. Então, pela análise neoclássica, o ser humano ele seria capaz de fazer essa análise, de fazer esse cálculo e de perceber que não vale a pena porque tem uma multa de 300%, 400%, 1000%. Entendeu? Então, esse desconto hiperbólico ele é uma prova de que o ser humano ele tem heurísticas. E aí a gente entra de outro economês, né? Que são heurísticas e vieses, que são dificuldades intrínsecas do ser humano de fazer certas análises econômicas. E aí, no caso, aplicando para o direito tributário, o que você conseguiu evidenciar seria que o contribuinte ele acaba que é influenciado negativamente, né? Caso o legislador contemple ali uma multa mais pesada... na minha dissertação... Desculpa. Não, pode ir. Na minha dissertação eu busquei falar o seguinte, as pessoas não são racionais no sentido econômico, as pessoas têm falhas cognitivas no sentido da análise econômica comportamental, e por causa disso, o sistema jurídico ele precisa levar em consideração essas falhas para ser mais eficiente. Ele não pode pensar neoclassicamente... e esperar um resultado que nunca virá porque as pessoas não são neoclássicas, quer dizer, não têm um raciocínio neoclássico. Então, a minha conclusão foi no sentido de, primeiro, para ter uma eficiência na cobrança de tributos e tudo isso, a administração pública precisa se preocupar com isso. E o direito tributário precisa se preocupar com isso, achando outras formas de estimular os contribuintes a pagarem, que não só pela imposição de multa, ou não pela não imposição, sabe? E era assim, essa foi a minha ideia da dissertação. Por exemplo, estimulando, evidenciando ali para onde o dinheiro arrecadado está sendo utilizado em prol ali do pagador, isso. né? Mas você acha que isso aí vai fazer... se está gastando melhor, eu vou pagar meus impostos? Então, essa daí também entrou na minha conclusão, que eu trouxe um filósofo alemão, Peter Sloterdijk,
Isso eu não vou escrever. Peter Alemão. Sloterdijk. Eu tô aqui para dizer. Deve ter umas 5 consoantes juntas Não, ali, né? eu vou facilitar. É Peter Sloterdijk. É um slot, pô. O slot, os Goonies, Goonies, né? O slot do Goonies. Então, esse Peter Sloterdijk, ele é um liberalzão e tal, mas eu achei uma parte muito interessante. Ele diz assim, que democraticamente a relação tributária ela só vai existir 100% democrática no dia que o contribuinte conseguir destinar 100% daquilo que ele paga. Mas isso assim... Mas tem uma vinculação da receita que ele entrega ao Estado. Assim, a democracia ela só vai existir 100% quando esse momento chegar. Impossível. É impossível. Uma utopia, né? Mas assim, eu achei interessante... Filósofo trabalha com utopia, né? Você é filósofo, Júlio. Você sabe que Mas é um parâmetro de ideal. Tipo assim, aquele é o ideal. Se eu conseguir 50%, já tá bom. O que não pode é não haver. Assim, é tipo, Entendi. eu dou meu dinheiro e o Estado faz o melhor que ele acha. Assim, isso daí foi uma das partes da conclusão, né? Que eu usei a análise econômico-comportamental ali para trazer que, assim, o contribuinte, ele precisa... A administração pública precisa se preocupar com a figura do contribuinte. Porque... Não, pode falar uma coisa aqui, mas é tipo disso que você está falando, assim, do tipo, se esse pensador alemão, Peter Sloterdijk. Sloterdijk, tem que aprender a falar isso. Sloterdijk. Fica bonito para falar no legal, eu adoro falar assim. Ele só tem um problema. Eu, na época, não sei se hoje tem, na época eu li o texto dele em francês, que é Repensar o Imposto, né? Esquece que não valeu. Mas eu sei que o livro dele chegou a ser publicado em espanhol, só que eu não achei aqui no Brasil. Em alemão, claro. E em inglês eu não achei. Não, isso que eu ia falar quando eu te interrompi, que é justamente que você disse da questão do você vai chegar a um mundo ideal, né, de 100% de democracia e tudo mais, principalmente na questão fiscal, se o contribuinte puder destinar 100% do que ele reverte ao Estado. Isso não tem um pouco a ver justamente com a ideia do orçamento participativo, de você participar, influenciar no que não está indo gasto? Por exemplo, não contratar um cantor sertanejo por 800 mil, 1 milhão de... A gente tá insistindo nesse ponto, né? Não, isso é o que tá na manchete, que mais tá pegando. Não, e eu vi hoje, eu estava ouvindo um vídeo no YouTube que esse valor, por exemplo, eu acho que foi em Roraima, né? Esse valor que foi cobrado era mais do que o que eles gastavam com merenda escolar, que era 100 mil, por aí. Que é um absurdo, assim, tipo, esse gasto público com... Lógico, aí a gente já discutiu isso também, né? Remete a uma questão econômica. A gente até falou isso com a Renata no último podcast. A Prefeitura de Itaguaí se defendeu alegando que eles têm um cálculo que retorna para o município, eles teriam um evento que gastaria cerca de 2 milhões de reais, sendo que 1 milhão só de um cachê, né? De um sertanejo, e que reverteria 17 milhões de reais de benefício, mas eu queria ver esse cálculo, que não é na veia, né? Esse cálculo pode acontecer. Mas a manchete era essa, a manchete era que enquanto falta papel higiênico nas escolas públicas, a prefeitura estava gastando, sei lá quantos milhões no cachê de um sertanejo. Sim. E aí a prefeitura se defendeu. Não, mas isso daí vai ter retorno, vai gerar realmente mais arrecadação, vai agitar a economia da cidade. Mas eu acho que esse cálculo de 17 milhões deve estar assim, já pensando o retorno o imposto de renda que vai voltar... Para a última década, né? Cara, um cálculo de deve década. estar colocando até no cálculo a maximização da felicidade. O povo vai ser mais feliz. Jeremy Bentham. Ele ainda falando assim, não, mas vocês não tem que pensar só com racional. Quanto que de emoção aquilo vai reverter. Não tinha um projeto lá para colocar na Constituição Federal a palavra felicidade, lá em Ordem, Progresso e Felicidade, né, do Cristóvão Buarque, ele foi super mal interpretado. Foi mal interpretado, mas tem um pensamento tinha toda uma conotação filosófica aí, trás, de maximizar a felicidade. Então o utilitarismo utilizava isso, né? Da maximização da felicidade da maior quantidade de pessoas possível. Embora o utilitarismo tenha sido combatido, né? Com John Rawls, né? Com todas aquelas teorias que vieram depois. Mas aí você voltou nessa questão do orçamento participativo. Você não acha que ali tem também um pouco desse embrião da análise econômica comportamental, de fazer o contribuinte participar do gasto? Tem, e também a gente, com base na análise econômica comportamental, a gente pode identificar problemas gerados a partir disso. Por exemplo, uma análise lógica, teoricamente, o contribuinte decidiria
Os contribuintes não. O cidadão decidiria, né, digamos que já estivesse nessa fase de um orçamento impositivo. O cidadão decidiria aquilo que fosse melhor, então talvez optasse por ter casa, rua asfaltada, do que um cantor sertanejo por uma noite, né, cantando lá na festa da cidade. Essa seria uma lógica racional, mas aí a gente entra na análise econômico-comportamental dizendo que as pessoas não raciocinam assim. Você vai ter diversos problemas que... o ponto todo do meu trabalho era só eu dizer o seguinte, gente, você não pode esperar um resultado, e eu acho que o direito tributário como um todo, o sistema tributário como um todo, ele espera um resultado por uma premissa errada. Que não sou eu que estou dizendo, tá? É análise comportamental, é economia. Mas... A premissa seria a sanção. A premissa seria a sanção, que é a lógica neoclássica. Que é a mesma lógica punitiva que César e Beccaria já falava em, 1700 e tal. Século XVIII. Então ele já falava isso, né? Assim, essa questão da punição, tudo isso. Essa é a premissa. Só que, assim, o ser humano não raciocina tão simples assim. Ele não é tão avançado de conseguir pensar dessa forma também. Então, assim, ao mesmo tempo que é um raciocínio simples, né? No sentido de a pessoa vai conseguir anotar, a pessoa vai conseguir quantificar o risco dele tomar aquela multa, não é assim tão simples. A pessoa não... Assim, tem diversos... É tipo isso assim, por exemplo, e aí foi eu pegando a análise comportamental usando esse exemplo do orçamento participativo, eu digo o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos botar as pessoas para decidir onde elas querem alocar os recursos, que isso vai fazer com que haja mais democracia e vai ser melhor para todo mundo. Aí você está dizendo assim, mas as pessoas não pensam assim. Vocês acham que elas vão agir racionalmente na hora de alocar os recursos? Vai ter isso. Não, mas eu quero um cantor sertanejo aqui, eu quero ver o show do fulano de tal aqui. E ao mesmo tempo você coloca qual a democracia que a gente quer. Do tipo, a democracia que queremos é as pessoas decidindo o seu próprio destino? Pessoas, às vezes, que não têm condições de decidir. As pessoas vão decidir não da forma que talvez você ache melhor. Sabe, assim, as pessoas podem optar por ter o show do sertanejo, independente de ter... Então, assim, eu fico preocupado com o limite, assim, de como é que a gente vai fazer isso. Por exemplo, Platão, na República, ele defende um governo dos filósofos. Os filósofos é que teriam que governar, porque eles teriam mais sabedoria. E na concepção de Platão, a educação levaria anos para você ser considerado um filósofo. Tipo assim, seria alguém acima de 50 anos, porque ele passou por uma experiência, ele tem uma sabedoria acumulada de pensamento, então ele teria condições de governar a sociedade. Mas isso eu não sei, às vezes eu acho que também isso seria um exagero, é uma utopia, achar que as pessoas mais velhas é que vão conseguir, e com mais educação é que vão governar melhor. Vide a nossa política aí, né? Lá, o Senado, por exemplo, em tese, seriam as pessoas mais experientes. Então, a análise econômico-comportamental vai dizer que isso é independente de idade. Aí que está. A questão é saber os erros. A partir dos erros, tentar contornar esses erros. Bom, a análise econômico-comportamental ela vai ter diversas experiências mostrando efeito dotação. Por exemplo, efeito dotação. Como eles comprovaram a existência desse efeito, né? Eles perceberam que, a partir do momento que você tem algo, você costuma sentir mais a perda desse algo do que o ganho daquele algo. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. O que você acha que dói mais, Rogério? Perder R$10 ou achar R$10? Perder R$10. Porque você sente mais essa perda, porque você já tinha aquilo para o seu patrimônio e você perde. E como eles testaram isso? Eles fizeram um teste simples. Eles perguntaram, eles davam canecas das universidades, que a pessoa gostava, né? Que a pessoa, como eu disse, nos Estados Unidos, normalmente, esses experimentos são feitos pelos grupos ali de psicologia dentro das universidades. Então, pagam, né, os alunos. E pagam os alunos. Então, eles davam essa caneca. Pronto. Aí perguntavam, quanto você pagaria por essa caneca? Aí o cara diria assim, tipo, R$5. E por quanto você venderia essa caneca? Não, eu venderia por 15. Bom, vamos lá. Se você paga 10 mais qualquer coisa, já é lucro. Então, teoricamente, por uma análise lógica, você deveria abrir mão daquela caneca por 10 mais 1. Não necessariamente por 20,
por 15, que eles colocavam um ágio para se desprender daquilo. Então, atribuir um valor intrínseco ali, um valor Exato. sentimental. Exato. Então, por exemplo, será que políticas públicas tributárias, o que seria melhor? Você fazer um pagamento do imposto de renda de forma diluída mês a mês ou fazer só lá no final? Com certeza a pessoa vai sentir menos. Mês a mês. Um parcelamento, né? O parcelamento. Deixa eu parcelar aqui que... Verdade. De pagar de uma vez. Pela lógica econômica clássica, isso não faria diferença. Pagar Entendeu? no final e pagar no mês a mês. E pagar mês a mês. O resultado seria o mesmo. O resultado, para a lógica, para o raciocínio econômico, é que a pessoa vai perder quanto? Num ele vai perder 10, no outro ele vai perder 10. Então não faz diferença. Não faz diferença. Entendeu? O pensamento matemático ele trazido para as relações sociais, né? Que sempre se quis fazer, né? Tipo, aquele pensamento matemático, né? Do próprio cartesianismo, né? Do racionalismo, né? De você ter aquele método para resolver um problema. A questão matemática traz para dentro das ciências sociais, né? Para o direito, por exemplo, e não funcionou. Então, o que me parece que você está dizendo é isso. Olha, tem algo aí além, o emocional, né? Outras coisas que influenciam a forma de decidir, a escolha do indivíduo. E a escolha do indivíduo, não que seria uma somatória de escolhas, mas as escolhas públicas também refletem as escolhas dos indivíduos. E às vezes as pessoas pensam assim, mas pode ser problema de assimetria de informação. O que é assimetria de informação? Mais um economês. A falta de conhecimento de todas as informações por ambas as partes. Enfim, o fisco tem mais informação do que o contribuinte. Podia ser esse, tanto que o neoclássico vai dizer isso, né? Vai dizer que, olha, esses problemas que a análise comportamental está falando aí, é tudo assimetria de informação. E a análise comportamental dizendo que não, isso daí é um problema existente no ser humano. Posso dar um outro exemplo? Claro. Agora eu vou usar o Júlio aqui. Me diz um negócio, digamos que você vai comprar uma caneta que custa R$5, digamos, sei lá, aqui na Travessa, aqui perto, né? Então, você vai comprar ali, aí o vendedor diz assim, olha, aqui está R$5, mas eu vou te falar, se você atravessar a rua, vier para cá, voltar para cá, para o ponto que nós estamos, você vai ter um desconto de R$2,50. Você atravessa essa rua para comprar a caneta por R$2,50? Metade do preço? Eu tenho que ir e voltar? Não, você já está lá. Você entrou lá, então vamos considerar isso um custo afundado. Um sunk cost, mais um economês, já é um custo afundado. Você já está lá, comprando a caneta. Por 5. E por 5. Aí o cara avisa, ó, ali do outro lado da rua está tem R$2,50. um lugar mais barato. R$2,50. Você atravessa? Se eu tiver com pressa, não. Não, assim, digamos, Não. ignora esses outros detalhes, tipo lógico, pressa, entendi. fome. Tudo bem, eu atravesso, porque é mais barato. Então, perfeito. Aí você, 50% de desconto, quem não vai fazer isso, né? Agora, se você estiver comprando um carro no mesmo local, o carro custar R$100 mil, que é o padrão de vida do advogado. Sou servidor público. Então você está comprando ali o seu carro à vista, R$100 mil. Aí o cara diz, olha, do outro lado da rua tem uma concessionária que está vendendo esse mesmo carro por R$2,50 menos. R$2,50. R$2,50. R$2,50 a menos. É demais, aí não atravessa. Não atravessa. Então, esse teu raciocínio é antirracional econômico. Porque R$2,50 é R$2,50, independente de ser um carro ou independente de ser uma caneta. Você vai ganhar a mesma faz coisa. sentido, entendi. R$2,50. Economicamente é R$2,50, cara. Você economizou, só vou R$2,50. Você só vai ganhar mais R$2,50. Mas eu Mas quem tenho você certeza. pensou? É o dobro da caneta e aqui sei lá, Você- 0,1. vale nada. Aí você utilizou o quê? Aí um outro problema que está ligado a heurísticas, né? Que é o custo afundado. O nome desse fenômeno, assim, dessa coisa. Não, esse Isso- na realidade seria mais talvez um efeito de dotação, assim, porque você coloca um valor no produto e você leva aquele valor como base para saber se vale a pena ou não o desconto, né? Então você atravessa ou não porque você pensou, se vou pagar 100 mil, vou ter R$2,50. Na verdade, o cálculo foi de percentual, só isso. Só isso, então. Mas pela análise econômica, neoclássica, o cidadão não teria por que não atravessar a rua. O valor, R$2,50. Mas
isso é a realidade? Eu acho que se eu te perguntar a mesma coisa, talvez você ia dar a mesma resposta. A maioria das pessoas não iam atravessar a rua ali para economizar R$2 comprando um carro de 100 mil. Porque quem está comprando um carro de 100 mil não é uma pessoa que está comprando uma caneta, né? Às vezes, né? Não é pessoa. Ignora a economia faz muito isso. Mas o mundo real não funciona. Não, então, aí tem outro problema econômico, né? Porque a economia faz muito isso, né? Ignora, vai para as estatísticas e para os números. Mas pensa um bilionário comprando uma caneta Montblanc, por exemplo. Você falei que não é o valor em si, mas sim a economia. A economia. Que numericamente é a mesma, cara. A economia numericamente é a mesma. Você salvou 2,50 aqui, salvou 2,50 ali. Não, mas eu acho que o bilionário nem olha pra isso, cara. Quanto é que paga lá? O cartão, vai lá, compra lá pra mim. O jogador de futebol desses aí que ganha. Mas isso é psicologia econômica, se eu não me engano. É, psicologia econômica, porque isso daí vai entrar também outra coisa que é o custo marginal do valor, do monetário, né? Então, uma unidade monetária, quanto maior sua renda, menor o custo marginal daquilo ali. Então, R$1 para uma pessoa que recebe R$1 milhão não é a mesma coisa que R$1 para uma pessoa que recebe R$400. Sim. Então, assim, tem o valor marginal do capital. Entra a questão social aí, né, das pessoas. Então, a sua provocação, no sentido, com todo esse alicerce, vindo da área econômica comportamental, que eu acho que tem a ver também com psicologia, possivelmente. Tem a ver com psicologia. Eu estou entendendo, assim, como leigo, apesar de ser tributarista, mas é uma disciplina, né, Júlio? A gente estava conversando antes aqui. Caramba, é muito legal, porque a gente não está habituado a estudar economia, psicologia comportamental para interpretar o fenômeno tributário, né? Mas eu estou entendendo que, por exemplo, seria vantajoso para o legislador, ao invés de prever só sanção, de repente uma recompensa para aquele que paga antecipado, ao invés de botar multa de 150%, não era melhor reduzir? Eu já falei para o Júlio, a melhor forma de você aumentar a carga tributária é reduzindo os impostos, né? O comportamento é o oposto que o pessoal espera. Quer aumentar a alíquota para todo mundo, aí que cai a arrecadação, né? Isso aí também é... Eu estou certo esse raciocínio, por exemplo? A Procuradoria está fazendo isso agora com as transações tributárias. Elas, dando descontos, conseguiram aumentar a arrecadação. Tá vendo? Muito, assim, agora, crise, mas a gente está falando, assim, em termos de linha de tempo, foi ontem. Mas lei, né? Agora que a lei surgiu, né, de transação. O ponto todo é ser experimental. Eu acho que o fisco como um todo, aí vai entrar o executivo, vamos colocar o executivo, o legislativo com autorização. Eu acho que o fisco ele é pouco experimental. O fisco ele parte muito da ideia de eu vou lançar, eu vou punir, eu vou cobrar, eu vou recuperar. É muito essa lógica. Muita lógica, né? Isso está mudando, né? Isso cada vez mais é uma coisa que começa a ser... Bom, mas assim, cada vez mais está em 2021, né? A gente não está em 1980. Né? E às vezes a gente duvida da capacidade de pequenas modificações, que aí entra no nudge, porque o nudge é todo o seguinte, eu faço uma pequena modificação que proporcionalmente o retorno é alto. Exemplo... o nudge tem alguns exemplos, assim, do tipo, diminuiu em muito a utilização de material de limpeza no banheiro porque colocou uma mosquinha dentro do mictório, um decalquezinho, e aí as pessoas, quando iam fazer xixi, iam lá e ficavam mirando. Botou um alvo ali. Colocou um alvo e só isso. A pessoa brincar. Aí você pensa assim, essa política pública custou quanto? Talvez, centavos, colocar um decalque ali. E economizou quanto de material de limpeza? Talvez, assim, então... Mas eu acho que... É tipo tirar a resistência porque a algo. Né? Só para continuar aqui um raciocínio que eu quero falar. Agora que eu tô pegando, assim, tipo... Ao invés de eu fazer essa lógica para fazer leis, portarias, regulamentos de, olha, se eu aumentar o imposto, ele vai pagar mais, se aumentar a punição, ele vai ficar com medo da punição. A lógica do medo, né? Se eu aumentar a punição, ele vai pagar esse imposto porque ele vai ficar com medo da punição. Exato. Né? Que é uma lógica que eu já escutei aí de alguns tributaristas que o contribuinte só paga o imposto porque ele tem medo da receita. Não é. A lógica não é essa. O que eu estou percebendo da sua reflexão de análise comportamental a gente pode fazer de outra forma, porque o contribuinte não parte de um raciocínio tão lógico assim, diminuindo pequenas resistências. E aqui, cara, e é justamente um exemplo que eu pensei aqui, não tributário, mas na minha vida pessoal. Teve a pandemia, a gente ficou isolado, né, todo mundo isolado em casa, e eu tenho um violão que eu sempre quis aprender a tocar violão. Cara, mas o violão estava na minha cara e eu nunca tocava o violão. Aí eu estava lendo um livro, cara, eu não sei qual foi o livro que eu li, que ele dizia o seguinte, olha, você tem que diminuir de resistências. O que eu fiz? Eu tirei a capa do violão e deixei ele exposto sem a capa. Cara, todo dia eu passava ali e tocava um pouco.
E aí eu comecei a aprender a tocar violão. Então, se você tira a resistência do contribuinte, até mesmo, pensa no regularize da Procuradoria, a facilitação que o contribuinte tem de regularizar os seus problemas sem ter que ir até a Receita, enfrentar uma fila, ficar ali no balcão. E chegar lá e o... E ser atendido às vezes com grosseria, ter todo... É igual um meme que tem, né, que diz assim, bom... Aí tem a questão dos desenhos lá, que é o mais interessante, mas o cara chega assim e diz, quanto eu tô devendo de imposto? Aí o fisco diz... eu vi isso aí. Aí o fisco diz, você que tem que saber. Aí o cara diz assim, tá, e se eu errar? Eu vou te impor multa. Então você sabe quanto eu tenho que pagar. Eu sei, então por que você não me diz logo? Sabe, tipo assim... Agora, por exemplo, tem aquela possibilidade de você ter a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida. Já é uma questão de assimetria de informação, do tipo, ó, eu sou o fisco, tá aqui com o que eu sei que você está devendo. Talvez, eu vou dar um exemplo prático. Eu sou professor substituto, na realidade finalizei agora o meu contrato com a UFRJ, por causa do tempo, né, do período, que é temporário. E aí, eu não estava conseguindo entrar no site que precisa para conseguir o informe de rendimento. Estava desesperado, eu entrei lá pela declaração pré-preenchida. Quando eu entrei, estava lá o informe de rendimento da UFRJ. Eu já achei maravilhoso, porque eu não tive que ir atrás dessa informação. Mas não tinha uma aula que eu dei, enfim, emissão de nota fiscal, não tinha lá, de R$150, eu acho, isso daí. Eu poderia ter omitido. Afinal, o fisco não saberia, teoricamente, né? Já que ele me informou tudo que ele sabe. Só que assim, quando você verifica que, cara, olha a informação que o fisco tem, tá, R$150 eu vou pagar quanto de imposto? Vale mais a pena você declarar isso daí. Uhum. Entendeu? O rolo é pior, né? Parece raciocínio. Se o fisco diz quanto eu devo, eu falo... Mas aí você não sabe. Esse negócio da declaração pré-preenchida, eu acho que foi a melhor coisa que tem, cara. A gente fez até nos últimos tempos em termos de diminuir a resistência. Porque às vezes realmente, a gente que dá aula, às vezes a gente, cara, tem que catar tem que mandar mensagem. Mandar mensagem, por favor, quanto eu ganhei aí, quanto você me pagou esse ano? Quando tu vai ver, a Receita Federal sabe de tudo e tá lá especificado, ó, mês tal, ganhou tanto x, imposto tal. Eu falei, beleza. Você confia na informação. Uhum. Eu acho que isso se acha assim, por exemplo... Eu acho que as declarações pré-preenchidas, lógico que a responsabilidade é do contribuinte, eles até avisam isso. Ó, a responsabilidade pelo que está aqui é sua. Você acha que tem a ver com isso também, de diminuir as resistências dentro dessa lógica da análise? Nem vou falar em lógica, porque eu acho que a lógica... Não, eu acho que tem de forma basal, né? Primeiramente, já facilita você declarar corretamente. Teoricamente, o fisco está dizendo... Talvez você não vai esquecer. Por exemplo, eu ia ter dificuldade de fazer a declaração da UFRJ. Digamos que eu não conseguisse as informações, enfim, não tivesse tempo hábil para conseguir isso, né? Porque brasileiro também deixa tudo para o final. Mas vamos dizer que eu não conseguisse essa informação. Eu ia, teoricamente, omitir essa informação, ia ser punido por causa dessa omissão de renda. De receita. Entendeu? Então, toda essa problemática, aí a gente entra também no outro problema. Poxa, eu sempre paguei imposto de renda, nunca caí na malha fina. Aí, a primeira vez que eu erro alguma coisa, já imposição de multa, sei lá, mandam me prender, me colocam no tronco e naquele... Cancela o seu crédito no banco, porque você está devendo para Receita. Tomo chibatada na rua, também sabe? Não, Fico preso que nem aqueles, que é o tronco, né, lá naqueles filmes americanos e ingleses, né, que a pessoa fica assim, toma tomatada pela população, aí, sei lá, passa uma pessoa, vai andando uma pessoa na minha frente falando shame. Não, mas a Procuradoria tem se preocupado com isso, nesse sentido de lógico, que tem todo um debate conceitual do que é devedor quanto mais. Você tem que separar o cara que, essa situação sua que você acabou de declarar, que esse exemplo, né, de uma pessoa que, caramba, tô com dificuldade aqui, do que faz um planejamento abusivo mesmo. Mas na prática, se eu omito essa informação, eu vou ser penalizado. Se eu cair na malha fina, do sistema vai, né? Eu vou ser penalizado. E dificilmente se eu chegar lá pro fiscal lá. Pro fiscal, ou já não sei... Não, dívida ativa já ser mais longe, mas se eu chegar lá e disser, pô, eu errei, ele vai dizer... Foi mal, né? Dá pra aliviar aí? Não. Não alivia. Mas aí também tem um lado da responsabilidade funcional dele, né? Ele não pode fazer porque... Não, todo esse viés econômico comportamental, para ser implementado no dia tributário, pelo que eu estou entendendo da sua pesquisa...
precisaria de uma mudança muito grande assim da visão de cultura do próprio fisco, que entende que o contribuinte vai pagar porque ele tem uma sanção pesada. E, na verdade, eu estou cada vez mais convencido de que você incentivar, você realmente reduzir o imposto. Nem mesmo a gente pode se enganar e achar que alguns municípios eles fazem o IPTU, dão um desconto, né? Se você pagar numa data e tudo mais. Aquilo não é pagamento antecipado. Aquilo não é pagar, assim, um desconto, um prêmio pelo adimplemento para trabalhar com essa econômica comportamental, né? Aquilo é um privilégio para as pessoas que têm mais renda, mais caixa, que podem pagar e ainda tem um desconto. Porque o desconto é só para quem paga à vista, não para quem paga parcelado, né? Então, até nisso, quando às vezes você vê o prefeito aqui do Rio, pelo menos ele... Olha só, a gente vai dar um desconto, acho que esse ano foi 7%. Não está nessa lógica, você não está incentivando o cara que quer pagar em dia, mas não tem condições. Ele deveria, olha, o sujeito que pagar em dia vai pagar o IPTU 2% menor daquele que pagar fora do dia, por exemplo, né? Isso sim você premiar, e não falava, todo mundo vai pagar igual... E o sujeito que inadimplir vai ter uma multa de sei lá quantos por cento, depois dívida ativa sei lá quantos por cento. Hoje em dia, assim, chega a carta para você com a data de vencimento, embaixo da data já vem de enxermeação, você perde até o patrimônio. Não sei se vocês já viram a carta de cobrança, até do Funesbon, né? Que é a da taxa de bombeiro e tudo. Também já veio com esse terror psicológico, né? Não, se você não pagar. Eles ainda continuam nessa linha de incentivar, né, o contribuinte na marra. Né? Então, e a análise comportamental já estudou isso. Tem estudos no sentido do que vale mais a pena na hora de cobrança. Você mandar uma carta ameaçadora, mandar uma carta dizendo que o fisco vai receber menos, ou mandar uma carta dizendo que o seu vizinho está pagando o imposto correto enquanto você não está, isso daí é um problema para a sociedade. A Procuradoria criou um canal do caguete, né? Tem um canal do X9. Não, olha, a Procuradoria tem um canal do X9 lá. Não tem isso lá agora? Você pode entrar lá na Procuradoria e dar um anticaguete, ó. Eu sei que fulano ali tem patrimônio. Tem um canal do X9. A denúncia anônima, tem lá no site. Entra no site, ó. Você que está nos assistindo aí, entra lá no site. Seu vizinho não está pagando imposto lá da padaria, a padaria concorrente está pagando imposto, manda lá. Ó, o fulano não está pagando, hein? Faz caixa 2. O que a análise comportamental, os testes, tem um que é muito específico, tá até num livro que eu recomendo, que eu acho, cara, eu acho assim... Fala aí que eu vou lá. Galera, as recomendações são valiosas. E não é livro jurídico, tá? Então é um livro escrito por um economista e por um jornalista, então tem uma leitura fluida. É um livro chamado Freakonomics. Tem em português. Tem em português. Já ouvi falar. Foi o livro que me despertou, assim, tipo, sabe aquele meme, assim, abrindo a cabeça? Sim. Foi aquele livro, assim, que eu comecei a dizer, gente, as coisas não são tão simples quanto parecem. Aí eu já li o Freakonomics, o Super Freakonomics, já tem hoje Pensando como um Freak. Aí virou uma franquia, né? A franquia X-Men, né? Tem podcast também. Eu sei, então... eu lembro quando esse livro foi lançado, que ele virou... Eu achei que... engraçado, eu achei que era uma coisa muito... E tem quem gosta de futebol, tem o Soccernomics. Soccernomics. É muito bom também. Mas tem E eu não gosto de futebol. Assim, eu não sou aficionado, mas muito bom. Mas é dentro dessa lógica da economia comportamental. Voltada para o futebol. Lógicas econômicas, por exemplo, qual o país que vai ser... qual a probabilidade, qual país que vai ser mais provavelmente um grande vencedor de futebol no futuro, por causa da população, aí ele faz uma lógica econômica. Mas não é quase uma probabilidade, né? Como aqui tem muita gente, aqui eles jogam muito futebol quase todos os dias, pode ser que daqui surjam 11 pessoas que sejam craques e que vão fazer um super time. Seria mais ou menos isso. Claro que não é só isso, né? E essa lógica econômica ela também já foi utilizada em outro livro, outro que virou até filme, né? Que é o Moneyball. Esse eu vi. Eu não sei agora como é em português. Mas que eles usam a lógica econômica, mas aí é neoclássica, né? Mesmo. Assim, em português tá. Até com o Brad Pitt. Eu já vi, que é justamente quando ele... Aqui da história real, né? Justamente quando eles instauraram a visão matemática para escolher jogadores. Qual que lança melhor a bola para eu atingir esse ponto aqui. Mas aí justamente não é voltar à lógica racional, muito racionalista, da lógica. Olha, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Um dos pontos, ele tem muito ali da lógica, claro, neoclássica, mas um dos pontos que eles usam, e isso até eu acho que é explicado no Freakonomics, eles usam ele dizendo assim, olha, a seleção dos jogadores, elas são feitas, a seleção é feita com base em diversas heurísticas, diversos vieses, é muito enviesada. Por exemplo,
os olheiros diziam assim, o jogador de beisebol, né, fulano de tal, ele não vai ser um bom jogador porque a mulher dele, isso daí é o que está escrito lá, tá? Porque a mulher dele é feia. Caraca. Assim, uma lógica, por quê? Olha, por quê? ele tá dizendo. Mentira, é o livro que tá dizendo, livro. nós vai ser cancelado aqui. É o livro. Aí qual era a lógica? Era porque como ele tinha uma mulher que não era bonita, mostrava que ele tinha baixa autoestima. Era esse o raciocínio que o cara fazia e não selecionava o jogador. Ele cita esse exemplo. Ele cita esse exemplo no Freakonomics, que está no Moneyball. Ah, e tá no Moneyball? É. Eu lembro que no Moneyball tinha um lance de um jogador não era escolhido porque ele tinha uma deficiência no braço. Isso. Mas essa deficiência do braço, apesar da deficiência, eles viram que ele consegue chegar até a base na corrida. Então e esse jogador estava muito barato na visão deles. Olha, esse jogador está muito barato porque ninguém quer ele, então vamos contratar ele. Eu lembro que o jogador fica emocionado, né? Abraça a mulher, a esposa e a filha. Vamos contratar ele com essa deficiência porque isso nos serve. Mas aí tá. Mas isso não fica racional demais? Não, mesmo então, sendo econômico? Então, aí que tá. Eu não estou dizendo que o Moneyball seja uma análise econômico-comportamental. Entendi. Eu estou dizendo que, na realidade, eu acho que o livro Moneyball, ele traz a análise neoclássica, uma análise estatística, com base ignorando se a pessoa é canhota, se a pessoa é destra, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa é, sei lá, coisas que não vão influenciar, que era o que os olheiros faziam, aí mostra os vieses, que mesmo os especialistas têm vieses, era na realidade isso. Então, uma análise neoclássica seria... Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, eu só estou dizendo como exemplo de insights econômicos para o dia a dia, para outros ambientes. É porque, se formos analisar o meu trabalho, eu só digo assim, olha, eu estou trazendo insights econômicos para uma lógica tributária que podem auxiliar o fisco, a relação com o contribuinte. Porque a relação contribuinte é o grande problema que eu acho da relação tributária, no sentido de estrutura mesmo. Só para dar de como o contribuinte se relaciona com a fazenda? E vice-versa, e como a fazenda se relaciona com o contribuinte. Eu acho que esse é o grande problema da nossa relação tributária. Se eu pudesse apontar Dá um problema, exemplo, eu vejo isso. Eu vejo que esse é o grande problema. Mas isso vai ser modificado, isso pode ser modificado por lei, por política pública, beleza, mas eu estou dizendo assim, eu estou buscando apontar, né, que já é minha tese, buscando apontar um problema. Um exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, ele fez a criação do aviso amigável. Na justificativa dessa lei, tem uma parte que diz que o fisco não, o contribuinte não pode perder o medo do fisco. Está sendo na criado lei falando isso? na justificativa. Na disposição de motivo. Assim, o sentido é esse, eu não me lembro se as palavras são essas, mas é no sentido de que, se eu não me engano, é literal, que o contribuinte não pode perder o medo da fiscalização. Não pode? Não pode perder o medo da fiscalização. O contribuinte tem que ter medo da fiscalização? A lógica deles é essa? Mesmo estando num documento chamado aviso amigável. Caraca! Entendeu? Então, assim, porque aí a gente volta àquele ciclo. Do punitivo, investigação, da sanção, punição, cobrança. Aí você pode pensar, mas isso daí está no projeto de lei, está no projeto de lei. Está na exposição de motivo. Aí pela lógica antiga, não tem força normativa. Não tem força normativa. Mas mostra a orientação. Cara, gramática é gramática. E cada vez mais eu acho que a gente tem que se preocupar com isso dentro do direito, mas a gramática é algo muito importante. Vamos pensar no CTN, por exemplo. Eu fiz uma busca recentemente, coloquei um Ctrl F, né, para pesquisar no CTN e coloquei contribuinte. Eu tenho aqui os dados aqui que eu fiz. Contribuinte é citado 25 vezes no CTN. Tá? Sujeito passivo é citado 37 vezes. Terceiro é citado 17 vezes. E responsável é citado 12 vezes. Aí você deve perguntar, tá, mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que o termo contribuinte, ele só... 25 vezes. A primeira vez que o termo contribuinte é citado é no artigo 16. E essa primeira vez que ele é citado é para dizer que o contribuinte ele não tem qualquer direito em relação ao pagamento de impostos.
A primeira vez que a figura do contribuinte é citada é para dizer que ele não tem direitos. O Estado ali, o erário, vem em primeiro lugar, né? Não, o pagamento de imposto não gera direito do contribuinte. Lá no artigo 16. É bem na época da Constituição que estava vigente na época, né? Que não era o cidadão no meio da mas Constituição. Mas aí da década de 60 era ditadura, né? Aí 5, se não... 64... 64, ali 66, o Código Tributário de 66, né? E, tipo que... O Código Tributário só existiu porque por isso houve a imposição, lógico. A filosofia do CTN é essa que você está falando. Mas o projeto do CTN, ele é da década de anterior, de 50, né? E foi com base no... Tinha uma comissão de juristas, mas teve aquela primeira mas o governo ignorou. Que ignorou. Virou só um projeto mesmo. Mas essa base é com base lá no Código Tributário Italiano, de Mussolini, eu acho que, ou de Mussolini da Primeira Guerra. Mas o cerne. A doutrina reconhece que esse CTN aí, apesar, né, que foram nos anos de chumbo, ele tem, assim, cláusulas ali que a gente tem até medo hoje em dia quando vem coisa nova. O pessoal vira e mexe, vamos fazer um código tributário novo. Tem até medo, isso não vai piorar. Por mais dessas deficiências que a gente encontra lá, a gente tentando analisar com a Constituição Cidadã, né, de 88, você fez uma excelente análise aí, Diego. Poxa, o contribuinte que deveria ser o protagonista, né? Não, pelo contrário, ele é colocado ali como... São 16 artigos, os primeiros artigos que inauguram o CTN é o papel do Estado, falam sobre o papel do Estado, os direitos do Estado na hora de imposição de impostos. Desses 25 citações de contribuinte, eu fiz esse levantamento, 22 são deveres. Só coloco o contribuinte como detentor de deveres e nenhum quase direito. E a primeira citação que traz um direito para o contribuinte está na 17ª citação das 25, que lá pelo artigo 104, que traz o primeiro direito do contribuinte, que diz qual é o direito do contribuinte. Então, assim, o contribuinte, aí já entra minha hipótese, né? O contribuinte... Primeiro que ele foi neutralizado pela relação tributária. Eu acho que isso daí é algo extremamente prejudicial para uma ideia democrática de relação tributária. O contribuinte ele é totalmente neutralizado, no sentido é um mero arrecadador. E eu acho interessante a gente pensar nisso, e aí podem ter professores e autores que vão dizer que mas isso daí é balela, o direito tributário não é isso daí pode ocorrer. Mas eu acho assim, que se você não pensar numa relação democrática, você não pode esperar uma relação democrática. Se você quer uma relação com base no medo, você vai ter uma relação conflituosa, beligerante. Isso eu nunca concordei também. E uma relação beligerante é mais custoso para o Estado. Não é nem questão de custo, cara, por que brigarem? Não, e mesmo que você tenha uma análise, vamos dizer assim, no sentido eficiente, o que é mais eficiente? Se você buscar a beligerância, você vai ter algo mais custoso, você vai ter que ter mais fiscal, você vai ter que ter mais estrutura de julgamento, você vai ter que ter mais judiciário para julgar, você vai ter que ter mais advogado, você vai ter que ter... Toda a estrutura aumenta porque você precisa ter cada vez mais a presença do Estado. E isso é custoso. Quando você tem que interpretar, que de certa forma, né, o lançamento não é uma coisa assim, um algoritmo automático, né? Ele vai interpretar de qual maneira? Beligerante. Uhum. Ele vai, o contribuinte aqui, eu sei que se eu interpretar desse jeito, ele vai aproveitar essa oportunidade aqui e vai fazer aquilo para não pagar, então eu vou interpretar da maneira mais fechada possível e ninguém desarma essa bomba. Eu tenho uma visão que talvez seja preconceituosa, mas eu tenho uma visão que é a seguinte: hoje em dia, o contribuinte que é mais beneficiado é o contribuinte mais beligerante, é o contribuinte que menos paga de forma espontânea. Se você paga de forma espontânea, você não ganha nada por isso. Parabéns, nada mais do que sua obrigação. Cumpriu o seu dever cívico. Cumpriu o seu dever. Seu dever fundamental. Seu dever fundamental. Você cumpriu de pagar dever, imposto. De pagar imposto. Peraí, não fala essa palavra. Sobe aqui um espírito. Assim. Então, se você paga tudo direitinho, você vai nada mais do que sua obrigação. Se você não é um pagador assíduo, o Estado vai se preocupar contigo. Vai te ligar, vai perguntar, meu amigo, por que você não está pagando? Vai fazer transação. Você não quer parcelar? Vamos conversar. É capaz do Estado no sentido lato, te receber de tapete vermelho em compensação. Se você paga tudo direitinho, você não vai receber nenhuma benesse. Então, é essa relação tributária que a gente quer? Essa relação tributária está certa?
Eu vou dar um exemplo do Estado do Rio de Janeiro, tá? O Estado do Rio de Janeiro ele tem um programa que se você está em parcelamento e você está atrasando o parcelamento, vão te ligar. Vão te ligar. Por telefone? Ligar. Ele tem um setor para isso. Hoje em dia ninguém atende mais telefone, né? Isso antes da pandemia. Vão te ligar e vão... Por que você não está pagando? Tá com algum problema? Tá As algum perguntas? Tá com problema? Você quer alargar o que é? Como se fosse um setor de telemarketing, de saque. Eu acho perfeito, eu acho que a ideia é boa. Dá uma humanizada, né? Porque às vezes porra, eles lembraram que eu não estou pagando. Lembraram que eu existe. O Estado não, vou pagar né? hoje, vou pagar hoje. É igual, por exemplo, eu tô com uma... eu peguei o token pela Experience, da Serasa, e nunca me mandaram o boleto, eu nunca usei o token, agora estão me ligando. Eu tô quase... R$76. Eu tô quase para ligar para o saque e dizer, cara, me manda esse boleto aí, eu pago logo e resolve logo isso. Então acontece muito isso, você recebe a ligação e aí você resolve a coisa. O fisco ele não vai fazer isso com um adimplente, ele vai fazer isso com um inadimplente. Então, assim, qual é a relação democrática que a gente quer? Tratar os dois igual? E o pior, tratar melhor o que deve. Pagou, eu acho que obrigação não pagou, vem cá, deixa eu fazer um carinho. Mas é exatamente isso. Tinha que ser o contrário, o cara pagou por ver que tu vai receber a medalha de honra ao mérito. Não, pagar menos. Olha só. Tu acha que pagar menos, então Fizeram uma vez isso com o Estado brasileiro, que tem bastante pecuária, né? E reuniram lá os empresários e falaram, cara, como é que a gente pode aumentar aqui a arrecadação? E os empresários falaram, diminui a alíquota. E realmente o Estado diminuiu a alíquota e a arrecadação aumentou em 36%. A gente pensa que diminuir a alíquota vai diminuir a arrecadação. Não tem a famosa curva de Laffer. Que diz que chega a um ponto ótimo, que você tem a maior arrecadação, maior pagamento, mas depois declina. Então, assim, tem vários estudos que, nesse caso, o próprio governante chamou lá os grandes empresários e falou, como é que a gente faz para aumentar a arrecadação? Diminui a alíquota que vai aumentar a arrecadação. Eu acho que diminuir a alíquota aumentou em 36%, cara. Tudo passa por isso, então, de experimentar, né? Vamos testar e vamos... O problema é isso, que quando se dá benefício fiscal no Brasil, não se cobra o resultado. Mas vamos testar aqui, então. Ou às vezes quer enganar o contribuinte, igual esse desconto para pagamento do IPTU que tem em vários municípios, né? Mas é só para pagamento antecipado à vista. Isso não é desconto, isso é simplesmente antecipação financeira. Você não está dando desconto, você não está premiando ninguém que pagou na data. Pelo contrário, você está premiando aquele que tem caixa. A família que não tem caixa não tem nenhum tipo de incentivo para poder colocar aquele pagamento em dia. E só falar um pouco mais sobre gramática, que eu acho... Gramática, quando eu digo assim, é a forma que você trata, né? É como está escrito, é como... porque alguém escreveu, no né? É no sentido lato, assim, não é... Não é na linguagem lá da tipicidade fechada, não. Não. Tem um livro da Lotta... Agora, esse eu anotei, tá? Esse daí eu não vou conseguir falar, que em sueco é difícil. Björk Lund, eu acho. Larsen. Eles colocam Lotta... Suécia e taxpayers, né, contribuintes, você já acha ali no Google. Ela tem um livro que ela relata uma mudança de paradigma na arrecadação sueca, na década de 90, que eles trocaram o termo devedor de imposto, que era como ficava em sueco, a tradução, para o que seria consumidor dos serviços fiscais. Ela disse que só essa mudança já demonstrou uma mudança de perspectiva, de como o fisco se porta, porque se você é um devedor de imposto, você já parte da premissa de que você está devendo algo. Se você está consumindo um serviço público, talvez já seja olhado de outra forma. Eu acho que nós, os contribuintes, eles são vistos como os devedores de impostos. E o CTN, como eu mostrei agora, ele comprova isso. São só deveres. Mas, assim, o contribuinte está ali para fazer isso nada mais do que sua obrigação. Só que, assim, se tem uma relação que sempre foi conflituosa na história da humanidade, é a relação tributária. Inclusive, eu tenho um livro muito bom para indicar, que agora eu esqueci qual é o nome, é do Kim Slamrod. Rascals... agora eu não lembro o nome. Mas ele faz um levantamento... claro, bibliográfico, sobre relações conflituosas tributárias no decorrer da história. E utilizando até, desculpa, só para finalizar, essa relação tributária e essa relação histórico-tributária, tem outro livro também, que é o livro Dívida, 5.000 anos, do David Graeber. Eu acho que ele é sociólogo. Esse livro, ele relata que a relação tributária... que existem, sociologicamente, lá por uma linha, existem duas... obrigações que se transmutaram de uma obrigação de deidade com os deuses para uma relação que foi apropriada pelo Estado, que é a relação de pagamento de tributo
para os deuses, pagamento de oferendas, e a dação em sangue, em carne, que é exatamente a relação que você tem por ter que servir ao exército, e isso foi transmutado para o Estado e hoje em dia ele existe, continua. Então a relação tributária ela sempre foi conflituosa, a relação tributária ela sempre vai ser conflituosa, mas se a gente não quiser evoluir para uma relação democrática, se a gente quiser, melhor dizendo, evoluir para uma relação democrática, a gente precisa repensar isso. E bom, foi o que eu estudei e demonstrei assim, ó, existem aqui lógicas, é só vocês adotarem. Agora, não adianta, como eu acho que Einstein que diz, né? Não adianta você querer o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas. E, Diego, só para finalizar aqui a nossa conversa, excelente conversa, aliás, por que então que o contribuinte paga tributos dentro de todo esse estudo que você está, enfim, desenvolvendo? Essa resposta eu ainda não tenho, porque ninguém tem, né? ainda é objeto do meu, a minha hipótese, é objeto do meu doutorado, mas eu acho assim, que primeiro, o contribuinte, o ser humano, o cidadão, ele não paga imposto porque existe uma obrigação legal. Só pela obrigação legal, imposição de multa, você não justifica todo o adimplemento tributário que existe e nem justifica todo o inadimplemento tributário que existe. Exemplo, eu poderia não apresentar aquela fonte de renda de R$150, esperar, quanto é que está a execução fiscal, o limite? O teto. Quer dizer, a base. Acho que 20 mil. 20 ou 30? Não, acho que abaixo de 1 milhão eles não ajuizam mais, eu acho. Não, de cara abaixo de 10 mil é insignificância para efeitos. Acho que é abaixo de 20, porque eu saí da área da execução fiscal. Então vamos lá, R$150, 30%, eu poderia simplesmente não ter declarado aquilo, eu tenho certeza que eu não seria executado fiscalmente. Não, só ia tomar um protesto. Talvez. E aí eu ia pro Serasa lá, né? Cadim. Não, talvez, mas o ponto que ele está dizendo é que não foi esse receio não foi o receio. É isso. Não foi esse receio. Talvez a minha decisão tributária tenha sido uma decisão de honestidade, que você é um cara honesto, peraí, eu tô devendo, eu tenho que pagar isso. E além dessa questão de honestidade, simplesmente pela facilidade. Talvez se eu tivesse mais dificuldade para acessar, entendi. fazer aquele pagamento... tivesse assim, só vai pagar isso aqui se você trouxer o comprovante da universidade que você... Eu vou entrar no risco. Deixa pra lá. Eu vou entrar Regularidade, no risco. Facilidade. E não tem a ver com ética, é só porque, caraca, não tô com tempo, entendeu? A vida tá corrida. Às vezes é isso. Então, assim, o fisco ele precisa facilitar. Por exemplo, a STF agora, para recurso, você consegue pagar por Pix. O quê? Em 2019, 2018, a Cefaz estava discutindo se podia pagar por cartão de crédito tributo. Nem tem mais cartão de crédito. Porque CTN diz lá cheque, enfim, algum instrumento legal diz falar em cheque só. Então, assim, cara, se o contribuinte quer pagar por cartão... Facilita. Ele quer pagar como? Ele quer pagar por Pix? Quer dar um beijo e pagar? Quer pagar por Pix? Por que a gente ainda está fazendo isso? Só para finalizar, eu fui para o exterior, eu fui para a Itália, para minha lua de mel, em 2017, e lá eu tomei multa dirigindo. Cidade, acho que foi Florença, entrei numa parte que não podia dirigir, tomei uma multa. A multa chegou em 3 línguas, aqui na minha residência, em português, em italiano e em inglês. No Brasil? Chegou no Brasil? No Brasil, chegou. Chegou com um site para eu pagar, explicando que se eu pagasse tal data tinha desconto, se eu pagasse tal data não tinha, se eu pagasse tal data tinha acréscimo. Eu paguei. Quando eu vou voltar na Itália, não sei, ainda mais com a pandemia. Tá pago, Mas assim, porque era fácil e me resolveu. Quer ver, né, cara, a ordem mundial, né? Na minha dissertação, em 2016, eu coloco uma foto, mas isso daí eu consegui na internet, da cobrança de uma multa de um município dos Estados Unidos. Basicamente assim, você incorreu na multa tal, não sei o que, tem que pagar tanto. Entre no site www.pagueseusdebitos.com e você pode pagar em dinheiro, cheque, PayPal. O que você tiver aí. O que você tiver. E aqui a gente está discutindo se pode ser usado cartão de crédito para pagamento de tributo. Não, aqui você tem que ser num banco só para você pagar. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Num banco só. Nesse banco oficial de arrecadação. E aí, se você vai no banco,
é capaz de você ainda escutar, não, eu não posso te ajudar porque já preencheu o formulário. a responsabilidade é do contribuinte, saber complementar, aí você fica... Código de receita que você tem que pôr. Então vamos lá, por que paga? Pela questão da honestidade, pela questão da simplicidade. Quanto mais simples, mais encorajador vai ser o sujeito pela a palavra é facilitação, você facilitou o pagamento. E acho que no final do dia, o que para desarmar essa bomba tem muito a ver com cidadania fiscal, né? Seria o Estado ter assim como missão principal demonstrar o que está sendo feito com esse dinheiro. Acho que isso sim seria o mais importante para o contribuinte, não ficar com aquela sensação que eu só recolho porque eu tenho uma sanção, né? Sim. Eu acho que isso ajudaria bastante. Acho que o seu tema tem muito pano para outros episódios aí, Com né? certeza, está convidado. Quando lançar o livro aí, voltar para divulgar o livro. Exatamente. A gente gosta de divulgar livro, a gente gosta de livro. Né, Rogério? Bastante, né? Tem bastante aqui. Da hora a gente divulga livro, bota aí, né? O Magno... Né? Também trouxe o livro dele. Foi muito legal. E é isso. Magno, por falar nisso, obrigado. Indicação. Mas é exatamente isso, exatamente essa questão. Eu acho que um grande problema do direito tributário foi o dia que separaram direito financeiro do direito tributário. Olha aí, eu já falei isso. A gente fala isso toda hora aqui. Toda hora. É nossa bandeira aqui. Sim. E ainda mais quando a gente vê, por exemplo, eu acho que foi o Eliomar Baleiro que falava que direito financeiro são meras normas de tesouraria. Assim, hoje em dia, a discussão aí dos CPI do sertanejo. Hoje em dia, você pode pagar caminhões de dinheiro em tributos, mas se você souber que estão gastando de uma forma que você não concorde, você vai se desestimular. Refletir na sua obrigação tributária. E por outro lado, é cômodo também para quem tem a chave do cofre, porque ele não se sente na obrigação, digamos assim, de prestar contas efetivas, né? Ele fala assim, o pessoal vai pagar porque vai ter protesto da CBA, eu tenho vários procuradores da Fazenda Nacional aqui, que são quase super nenhum, treinados aqui, que botam o terror. A Procuradoria tá e vamos lutar e tudo, mas o principal não é feito para desarmar essa lógica, trabalhar na psicologia comportamental do contribuinte. Não, mas a Procuradoria está preocupada com isso, em facilitar o pagamento, temos avanços, não vamos negar. Pelo menos a gente está muito moderna. Pelo menos a Fazenda Nacional está muito moderna. Pelo menos hoje em dia, o símbolo da Fazenda não é mais o leão, né? O leão com a boca aberta, como era na década de 70, 80. Não é uma questão do medo, mas é questão de facilidade, de ser uma cobrança amigável, como negociar. Pô, transação tributária, negócio jurídico processual, tem avanço, mas assim, por parte, digamos assim, da cobrança, né? Por parte assim do conceito, eu acho que ainda tem um grande caminho para quem sabe a academia, a doutrina, influenciar, né, quem faz as leis, para a gente tentar mudar esse paradigma, porque incentiva, inclusive, o governante a ter mais responsabilidade com o orçamento público. Porque, tipo assim, imaginemos que tivesse um fundamento, né, para ter uma desobediência em matéria tributária. O sujeito está gastando dinheiro com supérfluo, né? Ao invés de estar dedicando aquilo que a gente imagina que é prioridade, está lá na Constituição, né? Nem é tão difícil, educação, saúde e tal. Então também não vou recolher IPTU esse ano, por exemplo. Automaticamente o governante não precisava de mais nada além disso para ele se incentivar. Seria a desobediência civil, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Mas só aqui divagando, o Júlio, que é o filósofo, mas eu me permito minhas utopias também de vez em quando, né? Mas Júlio é filósofo mesmo, ele não é só da academia. Você estudou filosofia e tudo, né? Na PUC, pós-graduação. Então é isso aí, encerrando o nosso episódio. Obrigado aqui. Eu que agradeço. Diego. Eu tenho que fazer aquilo tudo, né, Júlio? Tem que pedir pro pessoal não se esquece, inscrever no canal. Você sempre esquece. Vamos lá, vamos se inscrever no canal. Por favor, deem o seu like também, que isso ajuda bastante, né? Comentários. Os comentários também, deixe os comentários. Claro que vai ser sempre um prazer ouvir os feedbacks. Nos escute também, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer. Estamos em todos os tocadores aí, os mais conhecidos, né? O Apple Podcast também. E sigam nossas redes sociais, não é isso? Então, obrigado a todos e em breve estaremos juntos em mais um episódio aqui. Um grande abraço. Valeu, obrigado.